Olá, gente. Então, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou o professor Cícero Galdino, sou um dos professores aqui da Escola de Música Monsenhor Ágio Augusto Moreira. E para hoje, eu venho falar um pouco do piano, esse tão belo instrumento que nos fascina sempre, né? Então, o piano foi um instrumento criado no ano de 1698 na Itália, né? É um instrumento que já tem uma tradição no universo musical muito grande, né? É um instrumento que mantém uma estrutura muito complexa também e que é cheio de detalhes, né? Que eu quero falar um pouco nesse momento das aulas seguintes. Então, esse instrumento ele possui na sua estrutura mais de 7.000 peças. Então, é um instrumento que traz uma carga de detalhes muito interessantes, né? Então, para falar um pouco desses detalhes, eu quero começar aqui com a parte interna do instrumento, para que a gente possa viver um pouco dessa experiência musical e também aprender um pouco mais sobre a estrutura desse instrumento, né? Então, nessa estrutura, nós percebemos as notas graves, né, que estão aqui, né, até as superagudas. Temos aqui as graves, desse lado, as médias e as agudas, né? Então, nós temos 230 cordas, né, que, na verdade, é um instrumento que ele mantém na sua estrutura todos os timbres de uma orquestra sinfônica, por exemplo. Tem das notas super graves às notas super agudas, incluindo, naturalmente, as médias, tá? Tá muito bem. Outro ponto importante desse instrumento são as teclas, né, que eu quero trazer um pouco dessa informação também. As teclas, né, estão organizadas dessa forma aqui. Eu falarei um pouco sobre essa organização depois, mas é um instrumento que mantém na sua estrutura essa organização. O piano tem os seus antecessores, que é o instrumento chamado cravo, e também o órgão de tubo, né? Agora tem uma curiosidade que muitos alunos perguntam, o porquê das teclas serem brancas e pretas, né? Então, as matérias-primas iniciais que os luthiers usavam para fabricar as teclas era o marfim, que, para quem não sabe, também é o osso da presa do elefante, que é branca, né? E o ébano, que é uma madeira africana, preta, né? Por isso nós temos essas cores, né? Que foi escolhido porque as matérias-primas daquele momento eram essas. Mas, graças a Deus, hoje se fazem as teclas brancas com outros materiais, né? Para a gente preservar os elefantes também, né? Então, é um instrumento que mantém uma característica muito interessante, né? De estrutura e também de organização. Outro fator super importante desse instrumento são os pedais, né? Os pedais que nós temos aqui, né? Que são acessórios que são utilizados para dar um colorido maior ao som. Nós temos aqui na minha direita o pedal de sustentação, que é o pedal de sustain, como chamo, né? Qual a função desse pedal? Ele aumenta o tempo de duração dos sons. Por exemplo, eu vou tocar uma nota aqui, né? Sem o pedal. No momento que eu tiro as mãos, o som desaparece. Agora eu vou tocar a mesma nota e vou utilizar o pedal. Veja o que acontece. Vou tirar as mãos e o som continua. Então essa é a função do pedal direito, o pedal de sustentação. Aqui na extremidade esquerda tem um pedal, o pedal chama pedal de uma corda, pedal de uma corda só. Na estrutura do piano nós temos na parte central, média e aguda, para cada tecla são 3 cordas, né, que são percutidas, né, pelos martelos, né, e elas produzem esse som uno, embora sejam na sua estrutura 3 cordas. Na parte mais grave nós temos normalmente uma corda só para cada tecla. O que acontece? Quando eu uso esse pedal aqui, então observe que ele arrasta o teclado, né, para minha direita, e quando eu toco as notas, eles vão soar apenas numa única corda. Então, pedal de uma corda. Então, mas tem a função principal de tornar o volume do instrumento menor. Então, é um pedal que age diretamente na intensidade do volume. Vejam. Vou tocar sem o pedal. Agora com ele.
fica mais suave, fica mais com ele, sem ele, tá? E o pedal do meio nós chamamos de pedal de estudo. É um pedal que a gente utiliza para estudar, né? Normalmente o pianista precisa dedicar muito tempo a esse instrumento e acaba tendo que estudar em outras horas. Então é um pedal que ele abafa, um pedal abafador, que diminui o volume completo, quase que completo do instrumento. Ele fica um volume bem mais baixinho que dá para estudar sem incomodar ninguém. Fica um som mais encurtado também. Então essas são algumas das principais características desse instrumento, tá? Então, para esse momento, eu quis trazer essas informações que são importantes para que a gente possa pensar e começar a pesquisar, a ter mais vontade de pesquisar mais sobre esse instrumento. É um instrumento belíssimo que traz todas essas informações históricas, tem toda uma questão de repertório específico para ele. É um instrumento que você pode tocar tanto tanto popular como erudito. É um instrumento bem completo, tá? Então, hoje eu quis trazer essas informações para vocês, tá? Então, até um próximo momento. Um abraço a todos.